Deus está dizendo, neste tempo, eu vou te dar autoridade para governar em cima de qualquer situação. Só que você só será capaz de administrar qualquer situação se ao invés de se envolver com o que sente, começar a se envolver com o que sabe. Porque fé não é sobre o que você sente, fé é sobre o que você sabe. Fé é sobre o que você conhece. Mas qual é a realidade da nossa vida cristã? Na realidade da nossa vida cristã, a gente não tem vida devocional, não tem vida com Deus, a gente não consegue servir ao Senhor como deve, a gente se sente paralisado quase que diariamente pela culpa do que não fizemos, do que não somos, do que poderíamos ter sido diante de Deus. E por que que isso acontece? Porque a gente quer se relacionar com Deus baseado no sentimento. E Deus não se relaciona com a gente baseado em sentimento. Não, Camila, não. Deus não está nem aí para a cor do meu cabelo, para a cor dos meus olhos, para quantos zeros eu tenho na minha conta. Deus não está nem aí para aquilo que eu demonstro quando eu me sinto vítima de uma situação ruim, sentimentalizando ela toda. Ah, Deus, se tu é meu Deus, dá de espada no fulano, faz assim com o ciclano. Deus até responde sentimentos. Ele é um Deus maravilhoso. A gente usa o antropoformismo, que é a capacidade de dar a Deus sentimento para entender o que Ele vai fazer. Mas na verdade ninguém entende, porque Deus não sente como a gente sente. Agora, o que Deus entende? Sua palavra. Deus corresponde à sua palavra. Ainda que eu seja infiel, todavia Ele permanece fiel. Ele não está falando das minhas ações, Ele está dizendo, ainda que vocês mudem, eu não mudo. Por quê? Porque eu correspondo à minha palavra. E a minha palavra, ela não muda. Ela é a mesma ontem, hoje e será eternamente. Vai ouvindo aí. Ao longo da nossa vida, a gente quer se relacionar com Deus só baseado em sentimento. Só ora se sentir, só prega se sentir, só faz a obra de Deus se sentir, só busca Deus de madrugada se sentir. Você só se relaciona com Deus um pouco mais avidamente se você traçar um propósito de oração. Para ter vida ativa na devocional, você tem que fazer campanha. Por quê? Porque você não amadureceu o seu relacionamento com Deus. E por que não? Porque no começo Deus começou a se revelar para você por intermédio de experiências. Foi assim que você conheceu a Deus. Hoje a gente até diz, eu não te adoro pelo que o Senhor faz, eu te adoro pelo que o Senhor é. Mas lá no início, para saber quem Ele era, Ele teve que fazer. Por isso Ele disse a Moisés, Moisés, ensina esses meninos, a nova geração, a me adorarem. Aí Moisés pergunta como? Aí ele diz, eu vou te dar um hino, vou te dar uma música. Deuteronômio capítulo 32, do que fala? De todas as maravilhas do deserto. Aí Deus diz assim para Moisés, canta o que eu fiz. Ele não disse canta quem eu sou. Ele disse canta o que eu fiz, porque quando eles souberem as obras que eu faço, eles saberão quem eu sou. No início da vida, Deus se revela conosco da vida cristã por intermédio de experiências extraordinárias, sensoriais. Só que depois, meu irmão, como qualquer casamento e qualquer aliança, ninguém vive de buquê de flor todo dia, não. Tem que ter maturidade. Casamento não é para amadores e vida com Deus também não. É reino, é entrar de cabeça. E o que dá sustentabilidade a isso? Não são as experiências que você teve no início. É o quê? É a robustez do enxerto da videira no final. É o tanto que você começa a conhecer de Deus. Olha o que ele diz, João 15. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras, ele diz meus sentimentos? Ele diz o quê? As minhas? Ele disse, vocês podem me identificar como vocês quiserem, mas eu só me identifico com vocês se vocês tiverem a minha palavra. É isso que ele está dizendo. Por que tem um monte de gente que sente Deus independente da vida errada? Sente Deus, sente. Sente, chora, vem para o culto. Se fizer campanha, Deus responde. Sente, chora. É mais quebrantado que a gente. Ele vê Deus. Mas a grande diferença entre um e outro não é o quanto ele vê Deus, é o quanto Deus. O que define uma oração que é respondida de uma oração que não é respondida? Se ambas estão sendo feitas para Deus. Não é quem está ouvindo, é quem está fazendo a oração. Quem está entendendo? Então quando você olha para João 15, qual é o exemplo da videira? Não importa o quanto vocês têm de mim, a pergunta é quanto eu tenho de vocês. Quanto eu tenho de vocês? E aonde Deus está dizendo que tem da gente? Na palavra. Então, irmão, nenhuma experiência, por mais sensacional que seja na sua vida, tem o poder
de te estabelecer como base para num momento como esse, igual que João está vivendo, e agora leve isso para aplicar para a sua vida, luto, depressão, tristeza, traição, divórcio, seja o que for. Deus me trouxe aqui nessa noite para te dizer, o que vai fazer diferença não é o quanto Deus sabe de você, é o quanto você sabe de Deus através da sua palavra. É isso que vai fazer ele se identificar para responder às suas orações, para mudar a atmosfera onde você entrar. Mas Camila, por que isto não está acontecendo na minha vida? Se eu conheço Deus, o problema é que você quer continuar conhecendo Deus por intermédio das experiências. Você quer ver? Essa noite aqui tem gente afastada dos caminhos do Senhor, mas a pessoa diz assim, sei que estou afastado, sei que Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, mas não vou fazer uma aliança com Ele hoje. E eu pergunto, por quê? Porque eu não estou sentindo. Não estou sentindo que ainda é minha hora. E quem te disse que salvação é sentimento? Salvação é decisão, irmão. É porque se eu sentir um arrepio, eu quero sentir um arrepio, tira a roupa no frio. Não é sentimento. Presta atenção que eu vou te falar um negócio muito sério. Tua vida muda quando você tira o status de uma fé sensorial, ou seja, que é movida por experiências. Ai, Jesus, eu vou falar. Deus está falando comigo que tem gente aqui que não é por causa da pandemia que não viveu coisas que deveria ter vivido, mas é porque está colocando no lugar das experiências aonde a palavra deveria estar. Mas nessa noite você tem 3 meses e meio para mudar de vida ainda este ano. Camila, e o que eu faço? Tire a fé dos sentimentos e coloque ela na palavra. Tendo os soldados crucificado a Jesus, tomaram as suas vestes e dividiram-nas em 4 partes, uma para cada soldado. Tomaram também a túnica, que era sem costura, toda tecida numa peça só, de alto a baixo. E disseram uns aos outros, não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela para ver de quem será. E isto aconteceu para que se cumprisse a Escritura. Completa para mim, por favor, gente. Isso aconteceu para que se cumprisse a... E isso aconteceu para que se cumprisse a... Que dizia, dividiram entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica lançaram sortes. E foi isto que fizeram os soldados. Junto à cruz de Jesus estava a sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus ali a sua mãe e o discípulo a quem ele amava, que estava presente, disse à sua mãe, mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo, eis aí a tua mãe. E dessa hora em diante o discípulo a recebeu em sua casa. Mais tarde, sabendo Jesus que tudo já estava consumado, para que se cumprisse o que, gente? Para que se cumprisse o que, gente? Ele disse, tenho sede. E estava ali um vaso cheio de vinagre, e embeberam de vinagre uma esponja, e colocaram-no numa vara de ísopo, e chegaram na sua boca. Quando Jesus recebeu o vinagre, disse, está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Como era o dia da preparação, os judeus, para que os corpos não ficassem expostos na cruz, porque era grande o sábado, rogaram-lhe a Pilatos que lhe fossem quebradas as pernas e que fossem tirados os crucificados. Foram os soldados e quebraram as pernas do primeiro e do outro que com ele fora crucificado. Mas chegando-se, porém, a Jesus, vendo já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados transpassou-lhe o lado com uma lança, e imediatamente saiu sangue e água. E aquele que viu isto testificou que o seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que é verdade o que diz, para que também vós o creiais, que estas coisas aconteceram para que se cumprisse a Escritura que dizia, nenhum dos seus ossos poderá ser quebrado. Diga amém por essa palavra. Eu vou contar de 1 a 3 e você vai virar em direção à pessoa que está ao seu lado, vai declarar uma palavra que determina o rumo profético daquilo que Deus me confiou como verdade, não só para essa igreja, mas para essa cidade nessa noite. Quando eu disser 3, você vai virar para quem está ao seu lado e vai dizer para esta pessoa, ninguém quebra. Calma que eu não contei até 3 ainda. No 3, você vai dizer para ela ou para ele, ninguém quebra. É 1, é 2, é 3, diga. Ninguém quebra. Ninguém quebra o corpo de Cristo. Ninguém quebra o corpo de Cristo.
Oh, aleluia, aleluia. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Aleluia, aleluia. Aqui nós vamos ver, né, a gente acabou de fazer a leitura do momento que narra a morte, a crucificação de Jesus e, consequentemente, a sua morte. Sem dúvida, datando aí do seu nascimento, o momento mais importante da história. Antes da ressurreição, é claro. Nada do que aconteceu depois seria possível se isto aqui não tivesse acontecido antes. Aqui está o plano da redenção, aqui está a nossa vitória. É aqui, é aqui. Aleluia. E agora João, um dos poucos que restaram acompanhando Cristo até o último momento, ele vai dar um relato visual, pessoal, acerca de tudo aquilo que está acontecendo no Calvário. E, de repente, ele vai ser tomado por um entendimento que ele só poderia alcançar por intermédio da palavra de Deus. João, agora, na sua humanidade, como qualquer um de nós, tente se colocar no lugar dele. Imagine agora, você vivendo o maior momento de dor e agonia da sua vida, o herói de sua vida, o salvador de sua alma. A pessoa em quem você coloca toda a expectativa de sua vida, a pessoa que lhe deu um novo prisma, um novo olhar da vida, sendo agora duramente golpeado, sendo agora duramente castigado, punido, mesmo sendo completamente inocente. Pense agora nos pensamentos que tentam a mente de um homem que conhece um outro homem cuja vida é o maior facho de esperança que já brilhou no mundo. Alguém que lhe tira das trevas e lhe transporta para o reino do Filho do seu amor. Alguém que acaba com a sua depressão, com as suas tristezas, com as suas dores. Alguém que acaba com as suas angústias ou em meio a todas elas te faz triunfar. Alguém que te dá uma sensação de futuro que nenhuma outra mentoria jamais poderia te dar. Alguém que lhe abre uma porta que ninguém jamais em sua vida poderia abrir. Alguém que lhe dá uma alegria que não precisa de R$1 no bolso para depender. Alguém que lhe faz transcender todo e qualquer entendimento humano de matéria por espírito. Alguém que lhe faz compreender que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ou seja, você está bem de toda forma. Alguém que lhe faz não dar mais o devido valor a coisas que as pessoas põem preço, mas a entender que o valor real das coisas está naquilo que o dinheiro não pode comprar. Alguém que poderia incutir na sua mentalidade um nível de liberdade tão grandioso, tão grandioso, tão grandioso, que não importa mais o que fazem com o seu corpo, porque você sabe para quem já entregou a sua alma. Alguém que tem o poder de, tendo contato com ele, eu estou falando de João, em 3 anos de mentoria, alguém que tem o poder de te fazer sentir-se o ser humano mais livre do mundo, ainda que no final de sua vida você termine atrás das grades de uma prisão. Alguém que arrebata o teu espírito na ilha de Patmos e te dá a maior revelação que o mundo já viu. Oh, meu Deus do céu, nele está o foco da vida, a esperança, a luz. É como se João estivesse olhando o espancamento do verdadeiro amor da sua vida. Quando você vê o alvo de toda bondade, os olhos em que habitam toda a pureza. Quando você vê em um homem coisas que a roupa não traduz, porque o texto diz que a fisionomia de Jesus era como de qualquer homem forçado em trabalhos manuais. Jesus tinha a cara do peão, a cara do povo, a cara do proletariado. Quer conhecer o semblante de Jesus? Encontra um predeiro depois dele ter batido uma laje, era Jesus. Encontra uma faxineira depois de uma diária, era o semblante de Jesus. Era o proletariado, era o povo, mas mesmo assim, quando as pessoas olhavam para ele, havia algo por trás do seu olhar. Havia um olhar, e uma vez eu ouvi um pregador dizer, aquilo me tocou profundamente, porque eu sinto que é verdade, o olhar do meigo nazareno, aquele que olha para um homem que hierarquicamente estava numa posição superior, como Levi, e passa
por ele sem lhe prometer fundo de garantia, nem PIS, e nem negociar nenhum tipo de salário, olha para ele e diz apenas: vem e segue-me. O texto diz que olhando nos olhos dele, não conseguiu pensar em mais nada, largou a mesa da recebedoria, largou o saquetel e foi atrás dele. Que homem é esse cuja uma mulher olha, depois de estar atormentada por 7 espíritos imundos, e agora tem liberdade para desejar fazer o que quiser de sua vida? Vai conhecer a Ásia, vai conhecer a Europa, vai se tornar uma empreendedora, mas não, Maria Madalena vai ficar ao encalço dele e vai dizer: eu não saio da presença desse homem que ele me libertou, nunca mais. Que homem é esse? Oh, meu Deus! Agora eu quero que você entenda qual é a condição de João dentro desse contexto. Imagine que ali está o alvo de sua vida, sabe? A sua esperança está depositada no homem que está pregado no madeiro, cujos soldados estão zombando, dizendo: se tu és o Filho de Deus, desce daí. Imagine você conhecer o homem que realizou tantos milagres. O homem que fala diretamente com Deus, mas agora o próprio Pai o deixou. Está no texto: Elohim, Elohim, Labak, Sabatani. Ele está dizendo: Deus meu, por quê? Só. Existem momentos e circunstâncias da nossa vida que, se nós não estivermos embasados na palavra, a gente duvida de tudo que um dia a gente já acreditou piamente. E tudo que outrora parecia uma certeza inquebrável se torna um castelinho de areia. E você começa a se perguntar: cadê o poder? Cadê a unção? Cadê os milagres? E eu não tenho dúvida que na condição de qualquer ser humano dotado de carne e osso, João certamente deve ter sido tentado por pensamentos angustiantes e horríveis. Porque o fim que Jesus está tendo não combina com tudo aquilo que ele viu. Tanto é que o próprio Pedro, em dado momento na revelação do Calvário, ele disse: não faça isso contigo mesmo. E Jesus naquela hora vai dizer: para trás de mim, ele não diz Pedro, ele diz: Satanás, tu que me serves de escândalo. Porque tudo cooperava para que esse momento não acontecesse, mas ele já estava determinado. Porém, da onde eu tiro o entendimento que João também está sendo tentado a ter pensamentos de desespero, de angústia e de agonia como qualquer outro ser humano, porque nem Jesus se poupou desses sentimentos. Na sua oração que antecipa o momento do Calvário, você vai ver o homem que foi preparado desde o nascimento ou da sua conceição no ventre de Maria para este momento, mostrando que, se fosse possível pular este momento, que assim o Pai o fizesse. Você vai ver a oração não de um Deus, você vai ver a oração de um homem. Você vai ver alguém que não ocultou de si mesmo a fragilidade humana, mas disse: Pai, se possível for, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas seja feita a tua vontade. O texto diz que imediatamente o Senhor envia um anjo que para do lado dele, lhe põe a mão sobre o ombro, e o texto diz que ele o consolava, mas algumas versões mais fidedignas ao texto vão dizer: e ele o encorajava. O texto diz que quando Jesus olha e vê o anjo que o Pai enviara para colocar do seu lado, para consolá-lo, o texto diz assim: ao ver o anjo, chorou e se pôs em maior agonia. Em outras versões vai dizer: ao ver o anjo, chorou copiosamente. Em outras versões vai dizer: ao ver o anjo, chorou 2 vezes mais do que já estava chorando antes. A impressão que a gente tem é que, se você faz uma oração e Deus envia um anjo, na hora você vai glorificar como resposta de que Deus acabou de ouvir a sua oração. Só que quando ele viu que o anjo o consolava, ele entendeu que se tem consolo é porque ele não ouviu um sim, passa o cálice, ele ouviu um não, seja feita a minha vontade. Agora, se até ele, que foi preparado a vida toda para estar pronto para este momento, e ele demonstrava na sua humanidade prontidão para este momento. Lembra do primeiro milagre nas bodas de Caná da Galileia? Quando Maria fala sobre a necessidade do vinho, a falta do vinho, e ele diz: mulher, aqui tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. E ele estava falando o quê? Dessa hora, entendendo que o propósito de sua vida culminava neste final.
Mas momentos antes de viver essa realidade, ele vai clamar e ele vai dizer: se possível for passar de mim este cálice. E é a primeira vez na história de vida do Filho de Deus que ele vai ouvir do Pai um não. Jesus nunca havia ouvido um não acerca de nenhuma vontade ou desejo seu. Pelo contrário, o que ele vai explicando e a gente vê nos evangelhos é ele dizendo: o Pai faz tudo que me agrada, porque eu faço tudo que agrada ao Pai. Lembra quando ele vai ressuscitar Lázaro? Ele vai para a porta da sepultura e ele diz assim: Pai, eu te peço. E ele diz nas entrelinhas: eu só falo contigo assim em alta voz para que eles saibam que tu me ouves, porque eu sei que tu sempre me ouves. E o sempre me ouves aqui não é só de escutar, é de atender. Eu sei que tu sempre me atendes, mas agora, antes deste momento do plano de redenção na nossa vida, este é, abre aspas, o primeiro não que Jesus vai receber do Pai dentro desse contexto aqui. O que é isso, Camila? Será que você não está entendendo que a única vez que o Pai lhe disse não foi para que eu e você tivéssemos um sim? Aleluia! Oh, aleluia! Aleluia! Oh, meu Deus do céu! Agora vai ele nessa situação. Então, se até ele apresenta questões da sua humanidade, o que fará João? Eu imagino agora João, então, no Calvário, sendo perturbado por tantos pensamentos e tantas coisas. Mas o que lhe salvou a mente? O que lhe salvou a consciência? O que lhe salvou o espírito? O que lhe salvou a escrita? O que lhe salvou o testemunho? Havia na sua memória o relato de Isaías. Todo judeu precisa aprender Isaías. Dentro da cultura de fato judaizante, aos 7 anos de idade ele já precisa saber mencionar a profecia do profeta maior Isaías acerca do messiânico Jesus. Ele precisa ter isso praticamente de cor. Ele precisa saber o que a palavra diz sobre o Messias, que ele será moído pelas nossas iniquidades, que ele será castigado pelas nossas transgressões, que o castigo que nos traz a paz está sobre ele e pelas suas pisaduras nós seremos sarados, e que como uma ovelha muda, ele deveria ser levado ao matadouro, o inocente Filho de Deus. Agora preste atenção, Jesus deixou claro para todos os discípulos que ele ressuscitaria, e não apenas uma, mas 3 vezes. Ele disse aos seus discípulos algumas vezes que ele morreria e que ele ressuscitaria dentre os mortos. Tanto que na primeira vez ouviu essa situação que eu já mencionei aqui, quando Pedro disse: não faça isso contigo mesmo. Depois ele fala por parábola na questão do templo, que derruba e levanta em 3 dias. E depois ele fala abertamente aos seus. Agora presta atenção, no dia em que Jesus vai a óbito no Calvário, diante de tudo que está acontecendo, a maioria das pessoas que lhe seguiam estão dispersas agora, restando apenas Maria, sua mãe, mulher de Clopas, a irmã dela, Maria Madalena, e João no Calvário. E por que isto está acontecendo? A própria Maria, no capítulo 20, depois da ressurreição de Jesus, ao desejar procurá-lo, o texto diz que ela chega a dizer que o corpo dele foi roubado. Ela vai procurar Pedro e João para tentar trazer o corpo de volta de Jesus. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: ninguém lembrava que ele disse que ressuscitaria. A palavra que ele havia ministrado no coração dos seus discípulos é que ele ressuscitaria. A palavra que ele deixou clara era que ele levantaria. Essa é a palavra da promessa. Completa aí para mim, por favor. Essa é a palavra da? É a palavra da? Mas ninguém se lembrava, porque aquilo que é ministrado no teu coração em tempo de alegria, normalmente você não lembra em tempo de dor. Mas aquilo que é ministrado em tempo de dor, nem em dias de alegria você esquece. E infelizmente é uma realidade, quando a expectativa do Messias estava toda depositada nos textos de Isaías, o povo gerava no coração a expectativa de que ele viria redimir Israel, de que ele viria tirar Israel do subjulgamento romano. Então todo hebreu tem de cor a palavra da promessa messiânica, dita pela boca do profeta Isaías, de que o menino ia nascer na virgem, de que o principado estaria sentado sobre os seus ombros, de que ele seria maravilhoso, conselheiro, Deus forte,
Pai da eternidade, príncipe da paz, de que ele seria moído, de que ele seria exposto pelos nossos pecados, mas também fala de seu triunfo. Tudo isso eles tinham em mente. Agora Jesus está, como escreveu João, verbo vivo feito em carne, andando com eles, comendo com eles, vivendo com eles e pregando para eles, mas o favor de sua companhia é tão agradável que eles não registram as promessas no tempo do favor. De modo que depois Jesus morre, Maria Madalena volta ao Calvário para tentar achar o corpo de Cristo, está falando com ele, não lembra dele. Agora, essa palavra da promessa não foi entregue aos inimigos, foi entregue só aos discípulos. Jesus não dizia à multidão que ressuscitaria. Todas as vezes que Jesus falou da sua ressurreição, ele falava isso diante dos seus discípulos. Só que a notícia corria. Aí olha isso, o povo que recebeu a promessa, pastor, não lembrava. Mas olha o que os sacerdotes e o que Herodes lembra-se amando de Caifás e dos demais. Coloca a pedra, sela com corda e cera. Porque este aí, quando vivia, dizia que iria ressurgir dos mortos. Você não vê Maria Madalena falando isso, você não vê João fazendo menção dessa promessa, você não vê ninguém se lembrando disso. Agora os inimigos que o atacaram, os inimigos que o venderam, os inimigos que o vituperaram na cruz do Calvário, mesmo depois da sua morte, lembram-se da palavra da promessa, dizendo sela a pedra, porque esse aí quando vivia dizia que ia ressurgir dentre os mortos. Camila, eu não entendi, Deus está dizendo, porque a palavra que eu liberei sobre você está na cabeça do teu inimigo. Por que a palavra que eu tenho determinado sobre ti tem sido lembrada pelas vidas que não receberam, pelas pessoas que não receberam, pelos adversários que se opõem à bênção de Deus na sua vida? Por que você não está lembrando daquilo que eu disse? E aí eu vou lhe dizer, porque você está deixando a dor roubar de você a memória da promessa. Você está deixando aquilo que você está vendo tirar de você aquilo que você ouviu. Eu vou falar de novo, você está deixando aquilo que você está vendo roubar de você a certeza daquilo que você ouviu. Eu vou falar de novo, você está deixando a certeza daquilo que você ouviu se esmorecer e se destruir por causa daquilo que você está vendo. Não é o ponto principal, mas eu tenho que falar. Eu vou pregar o 19, mas no 20, Maria Madalena está dentro do sepulcro conversando com Cristo ressurreto do lado de fora. Quem está dentro do sepulcro é ela, ele já está lá fora. Às vezes a gente procura aonde ele não está, e a gente fica na condição de morto quando ele ainda vive. Não foi isso que os anjos disseram quando ela chegou? Porque procurais o que vive entre os mortos, mas não satisfeita ela entra, está dentro do sepulcro procurando. Jesus para do lado de fora, na porta do sepulcro, olha para ela lá dentro e diz: mulher, por que choras? Ela está dentro do sepulcro e diz assim, achando que está falando com o jardineiro: eu estou procurando o meu Senhor. Se tu sabes aonde o puseram, me diga, porque eu irei, o buscarei e o levarei. Agora tem uma coisa maravilhosa, você pode até se esquecer de uma palavra e outra que ele falou, mas enquanto você continuar buscando, enquanto você continuar buscando, Camila, por que você está dizendo isso? Jesus não tinha motivo nenhum para ficar naquele jardim, não tinha motivo nenhum para ficar naquele sepulcro, não tinha motivo nenhum para continuar naquela região. Só que quando os anjos removeram a pedra e ele ressuscitou, ele já deveria ter saído dali para ir atrás dos discípulos, que só encontrou no caminho de Emaús porque Maria atrasou a saída de Jesus, nas entrelinhas para você entender, porque Jesus não tinha mais nada para fazer ali, mas parece que eu consigo ver por trás dos bastidores, no backstage da promessa, Maria sem dormir do sábado para o domingo, esperando a hora de levantar para ir no sepulcro cuidar do Senhor, e isso devia ser em torno de umas 3 da manhã, porque o texto diz que ainda estava escuro, até caminhar lá quase 4 para chegar no romper da alva. Parece que eu vejo
vejo Jesus já de pé e os anjos dizendo: vambora, Jesus, vambora. Não dá para ir não. Por quê? Porque Maria está sem dormir desde ontem, está para me buscar, está para chegar hoje. E por que eu estou falando isso? Porque Jesus não foi fazer lá absolutamente mais nada a não ser falar com Maria. Nem abraçar ela, ele abraçou. Lembra quando foi tocar? Ele disse para ela: calma, não me toque agora porque eu sou primícias para o meu Pai. Ele ficou lá parado só esperando ela chegar. Para quê? Para honrar a busca. Porque Mateus 7,7 é verdade. Pedi, e dá-se-vos-á. Buscar e encontrarei, bater e abrir-se-vos-á. Porque o que pede recebe, é o que bate se abre, é o que busca encontra. Ela está ferida, ela está doída, mas ela está buscando. Ela está ressentida, ela está perdida, mas ela está buscando. Jesus te trouxe aqui e sabe o que ele está dizendo? Por causa da tua busca, eu vou te lembrar as promessas que eu te fiz e vou te mostrar que todas elas estão vivas diante de você. As promessas estão vivas diante de você. Eu estou sentindo uma unção de Deus tão forte aqui. Deus te trouxe hoje aqui para te dizer: você foi aí para me tirar do sepulcro, né? Pois quem vai te tirar do sepulcro sou eu, Maria. Eu estou de pé. Tá ela falando com ele lá fora. Ele lá fora, ela lá dentro. Para de procurar Jesus. Para de procurar Jesus. De onde ele disse que não estaria. Mas ele honra a busca dela, porque sabe que tudo isso está motivado na busca de encontrá-lo. O texto diz que ela vai saindo do sepulcro, e ele também vai saindo. Não do sepulcro que ele não estava, mas do lado de fora do jardim. Ela está diante dele, mas o texto diz que ela não o reconhece. Vendo, não o reconheceu. Vendo. Porque a fé que ele gera em nós não tem nada a ver com aquilo que nós vemos. A Bíblia diz que a fé, de onde vem a fé? Ela é oriunda de quê? Aonde está a base da fé? A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Não é qualquer palavra, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então veja, ela está vendo e não reconhece. Aí sabe o que o texto mostra pra gente? É só você fazer a leitura de João 20 quando chegar em casa que você vai perceber. O texto mostra Jesus ali e Maria indo. Indo aonde? Andar ermo, procurar ele em qualquer lugar. Então olha só que coisa louca, ela está de frente vendo e não o reconhece. Quando ela vira de costas para ir embora, ele chama ela pelo nome. Olha que doideira. Está falando com ele de frente. Se você olhar o texto, você vai ver que eu não estou inventando. Ela está falando com ele de frente. E não está reconhecendo. Porque Deus não te treinou para andar por vista. Ele não te treinou para andar baseado em circunstâncias visuais. Porque, irmão, visão, até miragem no deserto a gente também tem. Por isso ele nos inspira a obter a sua palavra e a exercer fé por intermédio da sua palavra. De frente, Maria não reconhece. Quando ela vira de costas, ele diz: Maria! E tem um ponto de exclamação no texto: Maria! É como se ele estivesse dizendo: oh, Maria! Tá me conhecendo não, Maria? Maria! Olha o que o texto diz: e virando-se. Significa que já estava de costa. E virando-se, dizia: Rabone. Camila, eu não entendi, vai entender agora. Maria não esperou virar para reconhecer, porque de frente ela já não reconhecia. Mas quando ele chamou o seu nome, antes de ver, ela já o reconheceu. Porque ele em vida dizia: minhas ovelhas me conhecem pelo som da minha voz. As minhas ovelhas me conhecem pelo som da minha voz. Maria vira e então ela reconhece que está diante do Senhor. Isso tudo é maravilhoso, mas Camila, como é que eu preservo essa estrutura? Por quê? Porque não haverá em todas as ocasiões
Um lugar onde Jesus vai aparecer, haja vista que ele não deveria mais estar lá. Camila, o que você está dizendo? Eu não vim falar de Maria, eu vim falar de João. João agora vai estar numa circunstância agora aonde quem protege ele não vai proteger ali. Quem guarda ele está preso. Quem inspira ele está desnudado no Calvário. João agora vai viver uma situação que a gente se lembra em dias de crise, que é qual, Camila? Quem guardará os guardiões? É basicamente o que está acontecendo ali naquela hora. Está ali. É quando você pega a única pessoa ou tudo em quem você deposita a sua confiança e vê essa pessoa em situação de vulnerabilidade. Você diz, rapaz, se está acontecendo com ele, o que vai ser de mim? Só que o próprio João, ao escrever sobre Jesus, diferente de todos os outros evangelistas, ele não começou a falar sobre o nascimento de Jesus no ventre de Maria, nem sobre o fato de José ser da casa de Davi. Ele traz a narrativa da biografia de Cristo totalmente diferente de Mateus, de Lucas, de todo mundo. Ele já começa dizendo assim, no princípio era o verbo. Ele não data na sua concepção a existência de Cristo do ventre de Maria, porque ele transcende a sua compreensão da existência de Cristo desde a criação. No princípio era o verbo. O verbo é o quê, gente? Palavra. Completa para mim, por favor. Verbo é o quê? Verbo é o quê? No princípio era o verbo, a palavra. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Por isso Jesus é o verbo vivo que se fez. Então Jesus é a palavra encarnada no meio dos homens. Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Por isso ele escreve, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Por quê? Porque tudo que existe e tudo que há, de acordo com o autor da carta aos Hebreus, está baseado na palavra. E o que é que vai sustentar João aqui agora, nesse episódio do Calvário? Não é a carne e o sangue de Cristo, mas é o poder da sua, que está presente em toda a atmosfera do Calvário agora. Só precisa de alguém que compreenda. E só quem pode compreender, quem tem entendimento quem conhece Então, ao invés de João ser tomado pela dor, pela depressão, pela angústia, pela agonia, pelo desespero, ao invés dele ser tomado pela raiva, pela ira, pelo descontentamento, de fazer qualquer loucura, na tentativa de proteger quem ama, pegar uma pedra, atacar na cabeça, irmãos, por amor, a gente faz cada loucura. Tem hora que a gente entra em devaneio. Eu moro no Rio de Janeiro e, infelizmente, às vezes a gente vê umas cenas lá, onde você vê mãe entrando na frente de fuzil de R-15 como se fosse de plástico. Por quê? É o filho dela, às vezes, que estão tomando, que estão levando. Ela perde a noção do perigo, porque o amor transcende e deixa a pessoa sem a noção da lógica e da razão. João poderia ter sido tomado por qualquer um desses sentimentos, mas quem tem a palavra governa em qualquer lugar. Quem tem a palavra governa onde chega. Quem tem a palavra toma e não é tomado, tira e não é tirado, pisa e não é pisado, reina e não é reinado. Quem tem a palavra se antecipa. João então, independente do sentimento, qual foi a palavra que eu disse agora? Sentimento. Qual é a palavra? Vem, meu povo, qual é a palavra? Independente do que ele sente, o texto de Isaías vai gritar. Na sua mente, no seu consciente. Então, quando ele está tomado pela dor do que está acontecendo no Calvário, Maria chorando, Pedro fugindo, os demais saindo, Judas traindo, pai virando costas para o filho, no sentido de Deus não poder estar ali naquele momento na nossa entendimento natural. Ele olha e então grita. À medida que os soldados vão fazendo coisas contra Jesus, João vai entendendo pelo que ele lembra da palavra. João vai entendendo pelo que ele lembra da palavra. Que o que estão fazendo contra Jesus não é só malignidade, mas é a palavra se cumprindo no ambiente. Quando ele vê Jesus sendo açoitado, ele lembra, disseram que ele seria moído. Quando vem as suas vestes sendo rasgadas, ele lembra do que Isaías falou. Quando ele vê os soldados lançando sortes sobre a sua túnica tecida do alto a baixo sem costura, ele lembra que isso estava escrito por Isaías, falado por Isaías, e ele reproduz o mesmo texto fidedignamente, dizendo: dividiram entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica lançaram sortes. Presta atenção,
Veja como a palavra tem o poder de anestesiar o sentimento. Prognóstico natural baseado no sentimento. Grito, choro, desespero, agonia, ódio. Sentimentos humanos, da carne. Agora, baseado na palavra, Maria desesperada de um lado, Cristo pendurado no madeiro do outro, e João dizendo, isso aqui é Isaías. Nessa exata hora, você sai do pessoal. Sai do ódio, sai da ira, sai da angústia, sai da truculência e entra na hora no plano do divino. Agora, o que dá a João essa sensatez? O que dá a João essa perspectiva do Calvário? Aquilo que ele sente? Não, aquilo que ele sabia. Deus está dizendo, neste tempo, eu vou te dar autoridade para governar em cima de qualquer situação. Só que você só será capaz de administrar qualquer situação se ao invés de se envolver com o que sente, começar a se envolver com o que sabe. Porque fé não é sobre o que você sente, fé é sobre o que você sabe. Fé é sobre o que você conhece. Mas qual é a realidade da nossa vida cristã? Na realidade da nossa vida cristã, a gente não tem vida devocional, não tem vida com Deus, a gente não consegue servir ao Senhor como deve, a gente se sente paralisado quase que diariamente pela culpa do que não fizemos, do que não somos, do que poderíamos ter sido diante de Deus. E por que que isso acontece? Porque a gente quer se relacionar com Deus baseado no sentimento. E Deus não se relaciona com a gente baseado em sentimento. Não, Camila, não. Deus não está nem aí para a cor do meu cabelo, para a cor dos meus olhos, para quantos zeros eu tenho na minha conta. Deus não está nem aí para aquilo que eu demonstro quando eu me sinto vítima de uma situação ruim, sentimentalizando ela toda. Ah, Deus, se tu é meu Deus, dá de espada no fulano, faz assim com o ciclano. Deus até responde sentimentos. Ele é um Deus maravilhoso. A gente usa o antropoformismo, que é a capacidade de dar a Deus sentimento para entender o que Ele vai fazer. Mas na verdade ninguém entende, porque Deus não sente como a gente sente. Agora, o que Deus entende? Sua palavra. Deus corresponde à sua palavra. Ainda que eu seja infiel, todavia Ele permanece fiel. Ele não está falando das minhas ações, ele está dizendo, ainda que vocês mudem, eu não mudo. Por quê? Porque eu correspondo à minha palavra. E a minha palavra, ela não muda. Ela é a mesma ontem, hoje e será eternamente. Vai ouvindo aí. Ao longo da nossa vida, a gente quer se relacionar com Deus só baseado em sentimento. Só ora se sentir, só prega se sentir, só faz a obra de Deus se sentir, só busca Deus de madrugada se sentir. Você só se relaciona com Deus um pouco mais avidamente se você traçar um propósito de oração. Para ter vida ativa na devocional, você tem que fazer campanha. Por quê? Porque você não amadureceu o seu relacionamento com Deus. E por que não? Porque no começo Deus começou a se revelar para você por intermédio de experiências. Foi assim que você conheceu a Deus. Hoje a gente até diz, eu não te adoro pelo que o Senhor faz, eu te adoro pelo que o Senhor é. Mas lá no início, para saber quem Ele era, Ele teve que fazer. Por isso ele disse a Moisés, Moisés, ensina esses meninos, a nova geração, a me adorarem. Aí Moisés pergunta como? Aí ele diz, eu vou te dar um hino, vou te dar uma música. Deuteronômio capítulo 32, do que fala? De todas as maravilhas no deserto. Aí Deus diz assim para Moisés, canta o que eu fiz. Ele não disse canta quem eu sou. Ele disse canta o que eu fiz, porque quando eles souberem as obras que eu faço, eles saberão quem eu sou. No início da vida, Deus se revela conosco da vida cristã por intermédio de experiências extraordinárias, sensoriais. Só que depois, meu irmão, como qualquer casamento e qualquer aliança, ninguém vive de buquê de flor todo dia, não. Tem que ter maturidade. Casamento não é para amadores e vida com Deus também não. É reino, é entrar de cabeça. E o que dá sustentabilidade a isso? Não são as experiências que você teve no início. É o quê? É a robustez do enxerto da videira no final. É o tanto que você começa a conhecer de Deus. Olha o que ele diz, João 15. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras, ele diz meus sentimentos. Ele diz o quê? As minhas? Ele disse, vocês podem me identificar como vocês quiserem, mas eu só me identifico com vocês se vocês tiverem a minha palavra. É isso que ele está dizendo. Por que tem um monte de gente que sente Deus independente da vida errada? Sente Deus, sente.
Sente, chora, vem para o culto. Se fizer campanha, Deus responde, sente, chora. É mais quebrantado que a gente. Ele vê Deus. Mas a grande diferença entre um e outro não é o quanto ele vê Deus, é o quanto Deus... O que define uma oração que é respondida de uma oração que não é respondida? Se ambas estão sendo feitas para Deus. Não é quem está ouvindo, é quem está fazendo a oração. Quem está entendendo? Então, quando você olha para João 15, qual é o exemplo da videira? Não importa o quanto vocês têm de mim, a pergunta é quanto eu tenho de vocês. Quanto eu tenho de vocês? E aonde Deus está dizendo que tem da gente? Na palavra. Então, irmão, nenhuma experiência, por mais sensacional que seja na sua vida, tem o poder de te estabelecer como base para num momento como esse, igual que João está vivendo, e agora leve isso para aplicar para a sua vida, luto, depressão, tristeza, traição, divórcio, seja o que for. Deus me trouxe aqui nessa noite para te dizer, o que vai fazer diferença não é o quanto Deus sabe de você, é o quanto você sabe de Deus através da sua palavra. É isso que vai fazer ele se identificar para responder às suas orações, para mudar a atmosfera onde você entrar. Mas Camila, por que isto não está acontecendo na minha vida? Se eu conheço Deus, o problema é que você quer continuar conhecendo Deus por intermédio das experiências. Você quer ver? Essa noite aqui tem gente afastada dos caminhos do Senhor, mas a pessoa diz assim, sei que estou afastado, sei que Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, mas não vou fazer uma aliança com Ele hoje. E eu pergunto, por quê? Porque eu não estou sentindo. Não estou sentindo que ainda é minha hora. E quem te disse que salvação é sentimento? Salvação é decisão, irmão. Ah, é porque se eu sentir um arrepio, quer sentir um arrepio, tira a roupa no frio. Não é sentimento. Presta atenção que eu vou te falar um negócio muito sério. Tua vida muda quando você tira o status de uma fé sensorial, ou seja, que é movida por experiências. Ai, Jesus, eu vou falar. Tem gente aqui que se comporta como Gideão, podendo se comportar como Cristo. Como você baseou a tua vida inteira com Deus só no sentimento, você, para fazer uma coisinha de nada, não consegue ser um homem de decisões rápidas. Não tem a mente de Cristo, tem a mente de Antigo Testamento. Mente de sombra. Deus é contigo, mas só na sombra. Porque você é do velo seco, velo molhado. Você é irmã de saia amarela e blusa roxa tocar no meu ombro direito. Eu não estou dizendo que não faço prova com Deus, que não conheço o Deus dos sinais. Mas, irmão, no dia a dia, boleto correndo, visitando enfermo, ministério, trabalhando para cima e para baixo, as coisas não dá tempo, filha. Ou tendes a mente de Cristo, ou não tem. Mas não, estamos protelando coisas para o futuro. Eu vou falar. Deus está falando comigo que tem gente aqui que não é por causa da pandemia que não viveu coisas que deveria ter vivido, mas é porque está colocando no lugar das experiências aonde a palavra deveria estar. Mas nessa noite você tem 3 meses e meio para mudar de vida ainda este ano. Camila, e o que eu faço? Tire a fé dos sentimentos e coloque ela na palavra. Camila, como é que eu faço isso? Você vai entender isso agora por um princípio. Qual? No meu relacionamento com Deus, o que vem primeiro? Palavra. Porque a fé vem pelo e o ouvir dá. Mas no seu relacionamento com Deus, você bota primeiro fé. Você diz assim, não. Primeiro eu tenho que ter fé. E o Senhor está dizendo, não, primeiro você tem que ter uma palavra. Para você crer em cima dessa palavra. Você quer ver? A gente vai sendo constituído dentro de um sistema sensorial e sentimental. Aonde até quando um profeta, abre aspas, diz que profetiza no nome do Senhor, se a gente não recebe, não pode nem prestar conta com o profeta, porque a gente diz assim, é porque eu não tive fé para crer. Aí eu olho para 2 Reis capítulo 4, depois do verso 8 em diante, Eliseu olhando para aquela mulher e dizendo para ela, no tempo determinado, igual o pastor fez aqui com a irmã, em 9 meses, no tempo determinado, isso significava cabo de 1 ano, sabe o que ele está dizendo? Entre a palavra que eu estou liberando e a realização, vai passar 1 ano, ou seja, a criança vai estar na tua mão, não é no teu ventre não, é na tua mão. Tu conceberás e darás à luz a um filho. O texto diz que o marido dela era avançado em idade e por isso ela não gerava. No tempo determinado se cumpriu e ela deu à luz a um filho. Só que o texto não mostra a fé da sunamita. Porque quando ele diz, tu conceberás e darás à luz a um filho, ela não disse glória, ela não disse amém. Sabe o que ela disse? Não!
manifestação negativa de incredulidade, aquilo que eu não quero receber. Negativa, a palavra dela foi negativa. Completa aí, povo de Deus, a palavra dela foi? A palavra dela foi? Agora responda para mim, ela recebeu sim ou não? Recebeu sim ou não? Porque Deus não estava trabalhando com a fé que ela tinha em Eliseu. Deus estava trabalhando com a fé que Eliseu tinha na palavra que ele havia entregado. Então é muito fácil nos dias de hoje, onde tem tanta profetada, tanta visagem, a gente não poder procurar o profeta para cobrar a mentira que ele falou. E dizer, tal coisa, porque você não creu. Está na hora da gente dizer, foi eu que não criei ou você que não tinha autoridade para ter profetizado? A palavra que você liberou. Por quê? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Filho, quando você entende isso na íntegra, você não diz assim, Deus me usa na tua palavra, você diz, palavra me usa em ti, porque ela é mais poderosa do que você, mais forte do que você, mais eficaz do que você, mais consistente do que você. A igreja está de pé por causa da palavra. É ela que sustenta, é ela que garante, é ela que mantém, é ela que levanta. Ela é a nossa garantia. Só que nós estamos substituindo o exercício da disciplina pela experiência, pelo sentimento. E é por isso que a gente tem tudo para fazer, mas às vezes não faz. Porque você bota na conta do se sentir. Você quer ver uma coisa que me irrita? Crente que sabe que tem que perdoar, mas diz, se eu sentir, eu perdoo. Por que você ainda não perdoa fulano? Não, porque eu ainda não senti. Mas foi ele que me ofendeu, ele que tem que vir. Aí o Senhor diz, mas ele não conhece a palavra. Ou seja, dele eu não estou esperando nada. Mas de você, eu estou esperando um cumprimento. Você viver a palavra. Você quer ver? No princípio Deus criou o céu e a terra, ou em outros contextos, no princípio a terra era sem forma e havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se moveu sobre a face das águas. Olha isso, não existe nada, completa aí, povo de Deus, não existe? Não existe? Mas Deus estava lá. Estava ou não estava? Não existe, mas Deus estava. Mas também não fazia. Fica até com medo de falar, né? Mas é verdade, a gente só está falando o que está escrito. Irmão, vou falar um negócio muito sério aqui. Deus não tem problema com uma incredulidade verdadeira. O que ele não suporta é uma fé falsa. Eu provo o que eu estou dizendo. Voltou à casa onde estavam os discípulos só para visitar Tomé. Porque se a incredulidade for verdadeira, quantos testemunhos você já ouviu? De gente que fez prova de Deus numa incredulidade sincera. E Deus manifesta fé, certeza, sinais. Agora, quanta gente você conhece que está no marasmo? Por quê, Camila, da incredulidade? Não, porque a fé é falsa. E por que a fé é falsa? Não é porque você não é crente, não é porque você não é gente boa, não é porque você não quer viver a Deus, é porque você está substituindo o que você sente por aquilo que a Bíblia diz. E fé não é sobre o que a gente sente, fé é sobre o que a gente sabe. Fé é sobre o que a gente sabe. No princípio, a terra era sem forma e vazia, ou seja, não havia nada. O Espírito de Deus. Então vou perguntar pela última vez, quem estava presente ali era Deus. O Espírito de Deus, não era do diabo. Estava em trevas, mas o Espírito era de Deus. E o texto diz ainda que ele não estava parado, ele estava como, povo? Se movendo sobre as águas, mas mesmo se movendo, o texto afirma que ele não havia criado nada. Então veja bem, o Espírito de Deus está se movendo, mas não está fazendo? Não está fazendo? Mas há uma necessidade latente no nada? Aonde não há nada, há possibilidade de tudo. Então há ali uma oportunidade para Deus fazer algo, sim ou não? Mas Ele está fazendo? Porque Deus não trabalha por oportunidade. Gente, está na hora da gente entender que Deus só reage a uma coisa. Olha isso e eu volto ao texto. Se movia sobre a face das águas, mas não fazia, não existia, não criava nada. Não fica com medo, não. Está se movendo, mas não está fazendo. Está andando, mas não está criando. Mesmo assim é o Espírito de... Há uma oportunidade, mas não está fazendo. Aí o texto diz, e disse Deus.
haja luz. Começou a criar e houve luz. Vem luz e dali para frente dá 6 dias de trabalho. Veja, tudo que existe só passou a existir pelo poder da sua. A presença dele estava, mas não fez, porque Deus só corresponde à sua. Ou você entende isso, ou você vai viver entrando em mover, aonde pode ser até de Deus. E eu não tenho nada contra mover, irmão. Eu amo o mover. Quem já me viu em algum vídeo do YouTube já viu que tem dia que parece que a gente fica até doido. O cabelo vai para um lado, o braço vai para o outro, a sandália voa para a direita, o restante do corpo vai para a esquerda. Nada contra mover, mas até quando a gente vai ficar no mover que só move, mas não faz nada? Camila, você é contra mover? Não, mas escute isso. Mover não traz palavra, mas palavra, a palavra traz o mover. Aí traz sol, traz lua, traz estrela, traz terra, traz espécie. Oh, meu Deus, bota a mão no ombro de alguém aí agora, bota a mão no ombro, mas bota com autoridade, vai, abre o braço, filhão, bota a mão no ombro dessa pessoa e diga para essa pessoa: menos o que você sente, mais o que você sabe, mais o que você sabe. Deus está dizendo: o que você sabe é o suficiente, o que você sabe é o suficiente. Ministra a palavra, pregue a palavra, cante a palavra, adore a palavra, ore a palavra. Olha o que o autor da carta aos Hebreus vai dizer: porque céus e terra, os mundos e tudo que foi criado não foi feito por prova aparente do que se vê, mas antes foram criados pelo poder da sua. Você quer ter oração respondida rápida igual Moisés? Para de dobrar o joelho e dizer: tô magoadinha. Você quer subir um monte e ver fogo? Fala o nome de um monte que tem aqui em Alagoinhas, tem? Tem algum monte aqui? Fala o nome de um pelo menos. Do vale? É do vale? Quer ver fogo do céu descer no monte do vale igual desceu no Carmelo, no Sinai? Você quer ver isso acontecer, não de forma figurada? Quer ver? Não sobe lá para levantar dedinho e dizer: se eu sou tua serva. Não. Não sobe lá para subir, sobe lá para descer. Desce e faça como Moisés, como Jó, como Abraão, como Daniel. Como é que Moisés consegue convencer, abre aspas, Deus, fecha aspas, de não destruir o povo que ele saiu determinado a destruir naquela hora? Rapaz, Deus pessoaliza. Desce na nuvem, diz: Moisés, tira teu povo de diante de mim, porque hoje ainda eu os consumirei de uma vez só no furor da minha ira. Sabe o que Deus está dizendo? Decidi e marquei a hora hoje. Vou destruir todo mundo agora. Vou destruir o teu povo agora. Aí Moisés diz assim, ó como é que Moisés já abre a narrativa. Meu povo não, teu povo. Aí olha o que ele diz, Êxodo 3. Porque quando tu apareceste para mim, tu não me disseste vai libertar o teu povo. Tu me disseste vai libertar o meu povo. O povo é teu. Faça com o teu povo o que tu bem... Olha isso aqui. Faça com o teu povo o que tu bem parecer aos seus olhos. Mas te lembras que quando tu me levastes com as pragas no Egito, tu disseste que faria este povo herdar a terra que jurou aos seus pais que lhes daria. Então o que dirão os egípcios quando virem o que o Senhor... Olha Moisés, tem sentimento? Tem. Porque depois de liderar esse povo, irmão, e dar a vida por esse povo, tem sentimento, mas ele não bota na banca sentimento. Ele só bota a palavra. Tu disseste, teu nome, teu povo, tua palavra, tua lei. Aí olha Deus testando a fidelidade de Moisés, a lembrança da sua palavra. Estou parafraseando, olha Deus. Então Moisés, vamos fazer o seguinte, eu elimino todo mundo e começo uma nova geração a partir de ti. Aí Moisés diz assim, e como é que fica o que tu disseste a Abraão? Responde para mim aqui. Tem sentimento, sim ou não? Tem amor pelo povo, sim ou não? Só que ele não joga sentimento.
Porque sentimento só traz movimento. Mas palavra traz sol, traz lua, traz estrela, traz terra, traz base. Deus está dizendo, sabe o que está acontecendo? Diante do seu calvário, do momento de dor e de crise da sua vida, você está levando tudo para o lado pessoal. Você tinha que estar levando para a palavra. Vou falar bem rasgado, que é para todo mundo entender. Sabe o que significa João 19? 3 pontos e eu vou entregar os 3 em 10 minutos. Quem está me ouvindo, diga amém. Amém. Primeiro, quando ele vê o povo rasgando as vestes de Jesus e lançando sorte sobre a túnica, olha como João diz, quem fez isso foram os soldados. Completa aí, povo de Deus. Quem fez isso foram os? Você leu comigo. Quem fez isso foram os? Só que ele diz assim, só fizeram porque sobre ele havia uma que dizia, dividiram entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica lançaram sortes. João, decide, vai glorificar a Deus ou vai ficar com raiva dos soldados? Vou glorificar a Deus. Mas João, decide, quem está fazendo isso? A palavra ou os soldados? A palavra. Mas ela está usando os? Ouve. Sabe o que Deus está dizendo? Quando você sabe qual é a palavra que está sobre você, quando você tem consciência de qual é a palavra que está sobre a sua casa, você sai do pessoal com as pessoas. Alguém olha e diz assim, viu o que fulano está falando de você? Quando você sabe qual é a palavra que tem sobre você, se você souber, você sabe que o que fulano está fazendo não é para te destruir, é para cumprir. Guarda isso no teu coração aí agora, que isso vai ser bálsamo para os teus dias. É para cumprir. Então eu vou falar bem rasgado, que é para todo mundo entender. Sabe o que os soldados estão fazendo? Trabalhando sem receber salário. Trabalhando para cumprir palavra. Quando você perceber que alguém está confrontando algo que a palavra de Deus declarou sobre a sua vida, isto não é perseguição, é cumprimento. Vou falar mais abertamente. Quando alguém olhar para você e disser, você está vendo como é que fulano está te perseguindo? Você diz, menina, é uma bênção, fulano está cumprindo, fulano está trabalhando para fazer cumprir aquilo que Deus me falou. Olha para umas 3 pessoas aí agora e diga, não fica com raiva, Deus está usando gente para cumprir. Deus está usando gente que te persegue para cumprir. Deus está usando gente que te afronta para cumprir. Deus está usando gente que se levanta para cumprir. Sabe por quê? Passarão céus e terra, mas as minhas palavras nunca hão de passar. Há uma palavra de Deus sobre a tua casa, há uma palavra de Deus sobre a sua vida, e não importa quem vai entrar no meio do caminho para cumprir. A notícia boa é, vai cumprir independente de quem rasgar, vai cumprir independente de quem entrar no meio, Deus vai usar. Quando você sabe qual é a palavra que está sobre a sua vida, você não discute. Para que esse bate-boca de comentário de rede social, para que essa printação de zap, Deus te trouxe hoje aqui para dizer, ou você entende que é meu cumprimento, ou daqui a pouco você vai se embolar na rua com alguém. É para cumprir. Os soldados estavam sendo usados para cumprir, preste atenção. Eles não sabiam porque estavam na sua malignidade. Mas quando a palavra de Deus entra em movimento, cumpre-se o que ela diz acerca de si mesma. O que, Camila? Verdadeiramente todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Deus me trouxe hoje aqui para te dizer que vai ser como José. No final você não vai se vingar, você vai agradecer. É para cumprir, é para cumprir. Agora você começa a compreender por que Jesus, antes de entregar o Espírito, ele diz assim, perdoa-lhes. Porque estão só cumprindo. Tem gente que não sabe nem explicar a raiva que tem de você. Se o amigo do seu amigo perguntar para esse inimigo por que ele não gosta de você, ele não sabe nem falar. Mas por que você não? Eu não sei, eu não gosto dele. Perdoa-lhes.
É para cumprir. Perdoa-lhes. É para cumprir. Perdoa-lhes. É para cumprir. Segundo, quando essa parte já está cumprida, ele diz, está consumado. Pode vir, filhão, para a gente terminar junto, para dar para eles essa esperança. Segundo ponto, ele diz, vendo que tudo já estava consumado, ou seja, vendo que já tinha cumprido, só faltava uma coisa para sair daquele momento de dor e agonia. Aí Jesus vai fazer o quê? Vendo que tudo já estava consumado, em outras versões, que tudo já estava cumprido, para que se cumprisse a última parte que faltava, para quê? Para ele ser livre. Aquele calvário estava doendo muito, Midian. Pastor, imagine você começar a apanhar em torno das 6 da noite do dia anterior. Meu Deus. E seguir sendo moído até não dar conta de carregar a própria cruz. Jesus estava muito cansado. Jesus estava no limite de sua humanidade. Lhe digo mais, só estava vivo porque o Espírito que estava nele era forte. E a Bíblia diz que se o Espírito for forte, ele levanta todo o corpo. Rapaz, tem gente aqui que tem tudo que é enfermidade, mas está de pé. Alguém diz, mas tu não é enfermo? Sou, mas tem um Espírito forte. Ó, para ele sair daquele calvário rápido, já tinha cumprido tudo. Deus está dizendo, você só vai ficar mais tempo nessa prova se você não souber o que tem sobre a sua cabeça. Vou te falar uma coisa aqui, isso aqui é palavra revelada. Quem tem ouvidos, ouça o que Deus está dizendo à sua igreja. Deus trouxe gente hoje aqui, Ele está dizendo, você só fica nesse ciclo de luta a partir de hoje, se você quiser. Por quê? Porque o conhecimento do que eu tenho sobre mim me dá autonomia para acelerar o processo. Quando você sabe o que Deus tem sobre você, o que Deus liberou sobre você, você tem poder para acelerar o processo. Vou explicar. Vendo que tudo já estava consumado, para que se cumprisse a palavra, a escritura, que era o quê? Beber vinagre, porque ele sabia que era a única parte que faltava para a humilhação ser completa e ele poder liberar o seu espírito, para sair daquilo dali. Faz assim para quem está do teu lado, faz assim, ó. Fala para essa pessoa, acelera o processo. Fala para ela ou para ele assim, sai desse calvário. Já viveu o que tinha para viver, já passou o que tinha para passar. Tem coisa na tua vida que Deus te trouxe hoje aqui para dizer, estou te dando autonomia para sair daí. Camille, como é que eu faço isso? Se você sabe o que Deus falou, você não espera ninguém cumprir. Por quê? Porque se até o soldado pode cumprir, imagina você. Se até quem não sabe do que está acontecendo é usado para cumprir, imagina quem sabe. Jesus não espera ninguém perguntar se ele quer vinagre ou água. Olha o que o texto diz. Para que se cumprisse o que diz a Escritura, ele disse, tenho sede. Ele falou, quero beber água. Ele disse o quê? Tenho. Porque ele sabia ou não sabia que ia beber vinagre? Sabia ou não sabia? Ele já sabia que para cumprir tinha que ser vinagre. Então vou perguntar de novo. Ele sabia ou não sabia que ele ia beber vinagre? Por isso ele não disse me dá água. Ele disse tenho. Mas mesmo assim pediu. Então vou perguntar pela última vez. Sabia ou não sabia que ia beber vinagre? Sabia. Mas mesmo assim pediu. Vovó Zilda, que já é falecida, dizia assim para mim. Que é um ralado para quem já está todo quebrado? Você conhece isso de outra forma, mas não convém falar. Mas a grosso modo, vovó dizia, que é um ralado para quem já está quebrado? Vou falar do jeito que Deus mandou. Tem gente aqui que está dentro de um processo repetitivo, frustrante, viciante. Sabe por quê? Você faz o muito, mas o pouco você não faz. Você passa o que tiver que passar, mas descer, pedir. Foi ele que me ofendeu, ele que venha. O Senhor está dizendo, ele que venha, mas quem está no Calvário é você. A vida que está amarrada não é a dele, é a sua. Mas Camila, ele está todo errado. Como é que é minha vida que está amarrada? Porque dele Deus não espera nada. Mas de você. Bora, minha filha, acelera esse processo. Camila, o que é acelerar o processo? É pedir perdão até sem ter feito nada. Por
quê? Porque isso não diz respeito sobre o outro apenas, mas sobre você também. Jesus sabia que ia beber vinagre, mas disse que tinha sede do mesmo jeito. Então o que ele está fazendo? Ele está fazendo cumprir aquilo que ele não vai esperar ninguém para fazer. Deus está dizendo, se você sabe o que eu quero de você, não espere sinais, vai lá e faça. Fez isso, aí olha só, fez isso. Quando fez isso, o texto diz, inspirou e entregou o seu. Deus está dizendo, tem descanso para quem cumpre. Descansou, Jesus morreu. Terceiro e último, responda para mim, morto reage? Morto argumenta? Morto fala? Fala não. Aí olha isso, João está olhando o Calvário, e agora? Primeiro os soldados cumprem, Deus vai usar gente para cumprir. Segundo, eu cumpro, Deus vai me lembrar o que eu tenho que fazer, para não esperar por ninguém. Terceiro, o homem está morto, vai fazer o quê? Nada, agora é a palavra que cumpre. João vai ficar chocado. Como é que você sabe, Camila? Porque ele podia ter escrito no início, mas escreveu no final. Ele fica impressionado com os soldados, ele se impressiona com Cristo. Mas quando ele vê a palavra fazendo sozinha, sozinha, por quê? Porque ele olha e diz assim, eu vi e testifiquei que esse testemunho é verdadeiro, para que vocês ao ouvirem também creiam que tudo que esse homem que está pendurado no Calvário falou, é verdade o que diz na sua palavra. E o que é que você viu, João? Ele já estava morto, e morto não reage, morto não se defende, morto não fala. Pegaram então os soldados um pedaço de pau, cada um com uma madeira na mão. Jesus é o homem que está no meio. Como é que você sabe, Camila? Porque o texto diz que um estava à direita e o outro estava à esquerda. Então quem estava no meio? Arrebentam o da direita e o da esquerda. Por que que não arrebentaram de cara o do meio? Por que que a coisa não foi crescente, ordenada, mas foi aleatória? Porque quando você está debaixo de uma palavra, coisas que acontecem com todo mundo não acontecem com você. É Deus determinando um limite. É tanta coisa que tem acontecido com gente, é tanta coisa que tem acontecido com pessoas, e a gente no meio, pastor, seja como igreja, seja como pastor, seja como esposo, seja como ministro, Sandra, quando a gente está no meio sem poder fazer nada, porque a morte fala sobre isso, você está presente, mas não pode fazer. Tem ambientes que você está, mas não pode falar, coisas que você quer fazer, mas não pode. Aí você está lá parado, sabe qual é o pensamento que você tem? Arrebentou da direita, vai me arrebentar também. Arrebentou da esquerda, vai me arrebentar também. Olha, se aconteceu com fulano, vai acontecer comigo. Só que coisas esquisitas começam a acontecer. Sabe o que Deus está te falando? Que você botou na conta da coincidência o fato de gente que você conviveu ter descido e você estando de pé. Ele não vai olhar para o retorno, não é para o microfone, não são para as cadeiras. Ele vai olhar para o povo reunido que adora e ele vai dizer assim: ora, vós sois o corpo de Cristo. Vós sois o corpo de Cristo. Quando você entender, você vai glorificar. Vós sois o corpo de Cristo. Eu não vim aqui prometer mentira. Eu não vim aqui numa noite de ativação profética dizer que a gente não vai ser perseguido, dizer que a página vai virar e o dia vai ficar bom do dia para a noite, dizer que não vai acontecer nada de ruim no Brasil, ou colocar a nossa fé ou a dependência em um homem, seja no legislativo, no executivo, no judiciário ou no governo federal, não importa. Irmãos, a palavra de Deus diz: o Senhor é o meu pastor, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Não interessa se é partido de direita, se é de esquerda, se é de centro, se é de ré, a igreja confia em quem tem a vara na mão. A tua vara, com todo respeito a quem recebe, não é Bolsa Família que muda a nossa vida, não é realidade de emprego que muda a nossa vida. O Covid apresentou essa realidade. Quem tinha dinheiro morreu, quem não tinha morreu também. Quem estava por cima morreu, quem estava por baixo morreu também. Quem tinha dinheiro para gastar 120 mil reais por dia no hospital também desceu. Agora, irmão, preste atenção, crentes cheios do Espírito Santo morreram. Gente que tinha vida com Deus morreu, mas esses não é o Covid que mata, é Deus que recolhe, porque a tua vara e o teu cajado, a tua vara
Paulo está dizendo: vós sois o corpo de Cristo. Vós sois o corpo de Cristo. Escute isso. Responda para mim: Cristo foi açoitado ou não foi? Cuspido ou não foi? Envergonhado ou não foi? Humilhado ou não foi? Vendido ou não foi? Traído ou não foi? Sim ou não? Sim ou não? Vós sois o corpo de Cristo. Desnudaram ele, sim ou não? Pregaram ele no madeiro, sim ou não? Ficou triste, sim ou não? Sofreu, sim ou não? Desceu, sim ou não? Morreu, sim ou não? Vós sois o corpo de Cristo. Agora olha o que o texto diz: que na hora que vieram para quebrar, e aonde se quebra? Nas pernas. Porque, irmão, uma das maiores provas do corpo de Cristo é que ele está em tudo que é canto. Quando foram para quebrar, o texto diz: não puderam, porque sobre ele havia uma. Deus está dizendo: vão cuspir, vão moer, vão bater, vão tentar te envergonhar, te humilhar. Só que Deus te trouxe nessa ativação profética para dizer: cumpre tudo que está escrito. Por quê? Porque quebrar ninguém quebra. E eu não estou falando só de você. E agora eu falo na condição de profetisa do eterno, na nação que Deus tem respaldado por misericórdia, aquilo que tem saído da minha boca. E eu digo hoje aqui, porque essa igreja, dada a expectativa de vocês, não é só um templo, é janela para as nações, é janela para o Brasil. E sabe o que Deus está dizendo a nós e a toda a igreja reunida no Brasil? Pode perseguir, pode oprimir, pode afrontar, pode humilhar, pode açoitar, pode bater, mas nós estamos aqui há mais de 2000 anos, porque a nossa força não vem de dinheiro nem de política, a nossa força não vem de governos. Olha o que é que ele disse para Filadélfia: tendo pouca força, não interessa se é grande, se é pequena, se tem 3 membros ou se tem 30, se tem 30 mil ou se tem 3 mil. Olha o que ele disse para Filadélfia: tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Por causa disso, eu também vou te guardar na hora da tentação que há de vir sobre o mundo. Pega na mão de um crente cheio do Espírito Santo aí agora, sacode ele e diga: pode bater, pode perseguir, mas quebrar ninguém quebra. Quebrar ninguém quebra. É profético, meu filho, pode trazer os tambores. Quebrar ninguém quebra. Quebrar ninguém quebra. Ninguém quebra. Vós sois o corpo de Cristo. Vós sois o corpo de Cristo. Quebrar ninguém quebra. Fica de pé num salto de glória. Não vai quebrar. Ore, rabalabanda, rabacanda, labarabaixa. Ibadasi bihumia. Ele macome narai do remídio. Ele mandará manto que me não se reviubia. Alabando que me no ai do remídio. Camila, mas eu tô com medo. Botaram meu nome na boca do sapo. Botaram o sapo 7 palmos embaixo da terra. Eu tô com pena do sapo. Se você souber a palavra que diz: pelejarão contra ti, mas não prevalecerão. Irmão, pode fazer o encantamento que for. Acorda 9 horas da manhã e ao invés de dizer: Deus, eu estou com medo, começa a dizer: pelejarão contra mim, mas não prevalecerão, porque o Senhor está comigo para me livrar. Estão dizendo que para o final do ano você não tem mais direção do que fazer. Só que aí você tem que acordar e ao invés de falar do que você sente, falar do que você... Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho é a tua palavra. Camila, eu estou com uma sensação de morte, estou parecendo que eu estou ameaçada. Deus está dizendo, ao invés de levantar e dizer: ai, eu me sinto ameaçada, levanta, irmão, e recita um salmo: eis que não tosquenejará o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, tua sombra, tua direita, o sol não te molestará de dia, nem a lua de noite.
Está preocupado na madrugada, está ficando com bexiga arriada, porque o diabo perturba tanto você com espanto noturno na madrugada, que você não consegue atravessar 1 metro do quarto para o banheiro. Parece que o diabo vai te engolir vivo. Deixa eu te falar uma coisa sobre o diabo. Ele pressiona, mas ele não aguenta a pressão. Vai para cima. Dá de doido. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansa. Camila, mas eu não estou sentindo, olha para mim. Camila, eu não estou sentindo. Você não está entendendo que essa noite não é sobre sentir? Irmão, quem está sentindo já sentiu vontade de ir embora, sim ou não? Fala a verdade, sim ou não? Mas você foi? Não é sobre sentimento. Tem gente que está aqui desde das 4 da tarde. Você está aqui por causa de sentimento? Não é. A vida de quem muda não é baseada no que sente, é no que sabe. Todo mundo olha para o teu marido ébrio e diz, ah lá, é um cachaceiro. Só que ela lembra da promessa, ela olha para o cachaceiro e diz, ah lá, é um pastor. É um homem de Deus. Palavra, manifesta a palavra. Camila, e a palavra é o suficiente? A palavra que criou o mundo não pode mudar a tua vida? Ah, Camila, mas eu não estou sentindo isso. Não é sobre sentir. Você quer ver? Vou te provar. Ezequiel 37. Tomou, olha só, 3 imposições. Tomou, levou, deixou. Mano, ele não queria nada daquilo. Tomou, levou e me deixou. Ele estava no meio da visão do vale por imposição. Quem faz coisa por imposição sente alguma coisa? Só se for raiva. Mas olha isso, deixou. Filho do homem, disse a voz, que é o Senhor para ele, poderão viver esses ossos? Senhor Deus Jeová, tu sabes. Sabe o que ele está dizendo? Sobre o vale eu não sei, mas sobre o Senhor. Olha isso. Ezequiel não inventa uma historinha. Ei, Deus, eu creio, hein? Filho do homem, poderão viver esses ossos? Se eu puder traduzir o texto para miúdo. Eu não sei. O Senhor que sabe. É o que ele está dizendo. Aí olha o que o Senhor diz para ele. Filho do homem, profetiza. E ele começou a profetizar? Profetizou não, vai ler o texto. Ele ficou, porque ele não sabia o que ia falar. Aí Deus diz assim para ele, diga-lhe assim, filho do homem. Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Aí ele repetia o que Deus, e ele está sentindo alguma coisa? Porque no vale não acontece nada. É só na terceira categoria de profecia, que é qual? Pastor, à medida que ele profetiza, pastora Daniela, a visão do vale vai ficando cada vez pior. O que é pior de se ver? Um vale cheio de ossos ou um vale cheio de corpos mortos? Você toma mais susto se você vê uma caveira sequinha, sequinha, igual de desenho animado, ou se você vê um corpo morto? O que dá mais medo? À medida que ele profetiza carne, nervo, o exército que é de osso vai virando um monte de corpo por cima do outro. Quanto mais ele profetizava, a visão era discrepante. Só na terceira categoria da visão é que a coisa melhora. Que é quando ele diz assim, diga-lhe ao Espírito. E ele começa a ensinar como é que se profetiza vida no vale. Aí os corpos mortos se levantam. E então a visão melhora. Agora diga para mim, o que Ezequiel profetizou pela fé? Nada. Tudo que ele profetizou foi repetição do que Deus já havia dito. Olha para mim. Jó, enquanto falou do que sentia, se afundou em depressão. Capítulo 38, Deus aparece para ele e não tem peninha dele. Primeiro versículo, Deus diz assim, cinge teus lombos como homem e eu falarei contigo. Você sente pena de Jó, Deus não sente porque sabe o que tem sobre ele. Aí ele diz assim, quando você for homem, você fala comigo de novo desse jeito aí. Porque ele fez 70 perguntas para Deus. Aí Deus fala com ele, descasca nele e diz assim, se tu és sábio e entendido, como é que se forma a criança no ventre da mãe? E como é que se formam os ossos no ventre da mulher? Ô Jó, diga aí para mim, quando você vai pescar, você leva anzol? Porque eu, quando sento no Nilo, pego a Leviatã com o meu dedo. Rapaz, ele, olha pra cá, ele buga a mente de Jó, falando só o que sabe. Aí ele diz assim, agora vai, pergunte aí o que você quer saber. Aí Jó diz, agora eu me calarei. E tu falarás, eu me inclinarei e tu me ensinarás. Depois disso, Jó vai escrever um texto, sabe qual é? Ele não vai dizer, eu sinto. Ele vai dizer, porque agora eu...
que o meu Redentor vive. É dali para frente que ele começa a aceitar a prova. É dali para frente que Deus vai começar a virar o cativeiro dele. Então entenda, menos o que você sente e mais o que você... Esse sentimento vai fazer você dar na cara de quem não deve. Esse sentimento vai fazer você bater o carro na frente de alguém. Esse sentimento, se você der vazão a ele, ele te ensina como é que se pendura a corda e como é que se enforca. Deus hoje te trouxe aqui para dizer, você é o corpo de Cristo, você aguenta a paulada, você aguenta o açoite, você aguenta a cusparada, você aguenta viver o cumprimento, sabe por quê? Ouça isso, quando você vive a sua vida para cumprir a palavra se cumpre sobre você até depois da sua morte. Foi isso que aconteceu com Jesus, e é isso que vai acontecer com a igreja. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, pelo poder da palavra que um dia foi alcançado. Sabe como é que nós vamos terminar esse momento aqui agora? Nesse clima de reverência que você está? E com todo carinho, parabéns por tanta educação. O povo aqui não levanta nem para ir no banheiro. Eu tenho para mim que há um povo assim, Deus faz a esse povo que não faz em lugar nenhum. O tanto que você esticou para Deus hoje aqui, está comunicando para o céu, sabe o quê? Senhor, se eu for falar do que eu sinto, sinto cansaço, sinto dor, sinto vontade de ir embora, sinto sono, mas eu estou aqui por causa do que eu sei. Do que eu sei que o Senhor está fazendo através desta palavra, através deste culto que eu estou te oferecendo. Então presta atenção, nós vamos terminar essa parte. Porque culto não acaba quando o pregador termina de pregar. Culto acaba quando o pastor despede a igreja. Olha com cara de profeta para o teu irmão e diga, ficou até agora? Fica até o fim. Ai, Camila, mas é porque, olha, eu tenho hora, fulano, se souber... Rapaz, 9h30 fulano já ia reclamar. Agora tu ora para ver se tu chega lá, ele já está capotado no sono. E nem vai ver a hora que você chegou. Presta atenção. Vou contar de 1 a 3. Eu disse que eu vou contar de 1 a... No 3. Se tiver na galeria, vai descer. Se tiver na nave, vai chegar aqui para frente. Para quê, Camila? Presta atenção. Hoje não tem apelo, eu estou apelando há 2 horas. É convite. Ai, Camila, eu não estou sentindo. Não é sentimento. Glória a Deus. Só me faz uma gentileza. Vamos deixar para aplaudir todo mundo no final. Todo mundo junto, igual. Por quê? Vou explicar rapidinho. Primeiro, tem gente aqui que vai sentir vontade de vir mesmo sendo crente. Camila, eu estou sentindo uma unção de Deus tão forte aí que eu vou aí para receber uma oração ou para fazer uma oração. Não vem que eu não estou te chamando. Não, eu sou crente de uma igreja aqui perto, eu estou sentindo de ir aí na frente orar. Ora aí no teu lugar onde você está. Só vai vir aqui quem está afastado dos caminhos do Senhor. Quem se chama desviado, se diz... Não, Camila, é que eu estou desviado. Desviado não frequenta culto. Desviado vai embora e não dá nem tchau. Que raio de desviado é você? Que está aqui na casa de Deus e até o crente quer ir embora e o desviado está aqui dizendo, eita, que Deus está falando comigo hoje. Tu não é desviado? Tu é afastado. E sabe por que está aqui? Tem temor, tem saudade. Não, Camila, eu venho, mas eu não sou crente não. Tu é crente. Vou te provar que você é crente. Tu conhece o nome de um monte de santo, mas quando a coisa aperta, tu chama o nome de um só. Ainda é fervoroso. Você diz, poder no nome de Jesus. Tu é crente. Agora, por que não é salvo? Porque nem todo crente é salvo. Mas certamente todo salvo é crente. Crê que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens? Camila, eu creio. Creio que ele foi enviado ao mundo para me redimir dos pecados? Camila, eu creio. Creio que ele em breve voltará? Camila, eu creio tanto que tenho até medo desse dia. Tem medo porque está afastado. Não, Camila, é porque para mim servir a Deus é coisa séria. Primeiro eu vou consertar a minha vida, depois eu vou. É por isso que você nunca vem. E nunca conserta. E não é porque não quer. É porque o próprio Jesus disse, sem mim, nada podeis fazer. Camila, você está dizendo que é para eu ir do jeito que eu estou? Mas é que eu tenho uma situação tico-tico no fubá. Vem você, o tico-tico e o fubá. Vem geral. Porque ele não falou se arruma e vem. Ele disse, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos... É para vir do jeito que você está.
Meu problema era baile funk, acredita? No dia que eu entreguei a vida para Cristo, eu estava de bermuda, coxa de fora, barriga de fora e top do piu-piu. Porque naquele dia eu disse assim, eu até vou para a igreja hoje, porque eu gostava de ir para a igreja. Mas eu não posso ficar, porque hoje tem uma parada especial no baile. Então quando o culto acabar, eu vou direto pro... E você acha que você é difícil. Eu ia com a roupa do baile pro culto, para sair do culto e ir direto pro... E aí todo domingo eu dizia assim pro Senhor, quando eu largar o baile, eu vou pro Senhor. Quando eu largar o baile, eu vou para Cristo. Aí um dia ele disse para mim, quando você vier para Cristo, você larga o baile. Aí eu falei, vamos ver se é verdade. Eu fui, rapaz, eu estou tentando voltar pro baile até hoje. Nunca mais voltei. E não é porque me disseram é proibido, é porque Jesus encheu minha vida de tal forma que eu não tenho tempo para mais nada, só para Ele. E eu amo essa vida, amo a vida que Ele me deu. Camila, meu problema é que eu estou com bagulho aqui, vem você, o bagulho. Se o fornecedor estiver aí, pergunta se ele quer vir também. Jesus não falou se ajeita e vem. Vem do jeito que você está, porque sem mim, nada podeis fazer. Vai ser assim. 1, 2, 3. No 3, ninguém vai te pegar, nem vai te tocar, e eu não vou botar microfone na tua boca, não. É como essas irmãs aqui. Só vou pedir uma gentileza da intercessão. Irmãs, eu estou crendo tanto que Deus vai levantar um exército aqui, que eu vou pedir para vocês intercederem de cima para baixo, porque eu vou precisar desse espaço. Está afastado, está distante. Camila, não precisa ir aí no altar não. Deus sabe, mas não concorda, porque não foi Camila, não foi pastor, não foi igreja evangélica nem católica. Isso está acima da religião. Foi Jesus que disse, aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está no céu. A maioria das pessoas que amam ao Senhor não fazem com Ele uma aliança, não porque não amam, mas porque sentem vergonha. Camila, o que eu faço com a vergonha? Vem com vergonha e tudo. Porque a vergonha é passageira, mas a sua salvação é? No 3, tá bom? É 1. Abram os corredores, por favor. Aonde tiver corredor, amplia para mim. 2. A igreja batista que serve ao Senhor aqui, comece a interceder em oração agora. Não quer orar, não ora. Mas quem levantou a mão para orar, não finge que está orando. Comece a orar de verdade. 2,5, Camila, é para mim. Eu já sei o que eu tenho que fazer. Eu preciso cumprir a minha parte. Ninguém precisa falar comigo não, eu sei o que eu preciso fazer. 2,5, Camila, sou eu. Você está na galeria? 2,45, descola teu pé do chão. 3, se tiver na nave do templo, sai do teu lugar agora e vem para a casa de Deus. Volta para o altar agora. Pai, no nome de Jesus, nós rendemos graças ao Senhor por cada uma dessas vidas rendidas diante do teu altar. Como ministros de uma nova aliança e sacerdotes de uma nova geração, nós te pedimos, Senhor, cumpre o que tu disseste que faria quando tu disseste que tudo que 2 de vós ligasse na terra seria ligado no céu. Nós ligamos o perdão dos seus pecados, a transformação da sua vida. Eu profetizo vida sobre tua vida, bênção no teu ministério, milagre sobre você. Eu profetizo que caia todo o embaraço. Hoje aqui Deus vai cortar os laços.